Hoje eu trago uma dica de vídeo para quem tem algum tempo livre, principalmente está se aproximando agora o fim de semana. Então é uma sugestão para quem tem um tempo livre para assistir. É uma série ou minissérie que retrata, Cláudio, eu acho sempre interessante a gente trazer coisas do Brasil, o encontro entre o general Rondon, o Marechal Rondon, vamos dizer assim, e o presidente Theodore, ex-presidente, ele na época tinha sido presidente nos Estados Unidos, o Theodore Roosevelt, que inclusive tem uma grande popularidade no Brasil. Praticamente todas as cidades do Brasil têm ruas com o nome dele, né? Inclusive Limeira. E o Roosevelt esteve no Brasil numa aventura incrível que finalmente alguém acabou trazendo para as telinhas, fazendo essa filmagem. É uma produção brasileira, não é recente, é de 2021, já está completando um certo tempo, mas não perde a graça, não perde aquela atualidade. Bom, eu estou falando de algo que aconteceu, que acabou virando um feito histórico, em, entre 1913 e 1914. Durou mais ou menos uns 3 meses, que foi essa expedição que o ex-presidente americano vinha ao Brasil. Ele era muito interessado em questões de geografia e havia um rio na Amazônia onde se estendeu essa aventura. E o general Rondon era o guia do ex-presidente americano. Imagina só, a expedição tinha 15 pessoas, inclusive familiares do ex-presidente americano. O Roosevelt tinha sido presidente, o, o Cláudio, durante um período anterior à vinda dele aqui no Brasil, pelo menos 10 anos antes. E aí ele tinha acabado de perder uma eleição, resolveu se aventurar aqui no Brasil e foi indicado o Rondon como uma pessoa capacitada a acompanhar. Eis que deu ruim durante essa aventura deles. Chegaram a enfrentar perigos da selva, como doenças. A malária era muito comum, transmitida por insetos, também onças. Mataram, segundo eles, naquela época não havia leis ambientais, mas mataram mais de uma centena de onças se aventurando por esse rio da Amazônia. E chegaram em corredeiras a perder mantimentos, ficaram sem comida, ficaram desaparecidos por 3 a 4 dias. E isso é uma coisa que pouca gente tem conhecimento, e ele acabou sendo resgatado quase morto. E o Rondon teve uma história muito interessante com relação à sobrevivência porque o Rondon era treinado para isso, né? Ele era o Indiana Jones daquela época. Ele que mapeou, inclusive, muitas regiões do Brasil num período em que a gente não tinha, o Cláudio, essa sistemática hoje de mapeamento via satélite. Não existia isso naquela época. Nós estamos falando de mais de 110 anos atrás. Então, ele foi fundamental para a sobrevivência do Roosevelt aqui nessa selva brasileira, vamos dizer assim. Então, essa minissérie foi produzida com atores americanos e atores brasileiros, o Chico Dias, que vive o Rondon, e ela está disponível nas plataformas de streaming, e é uma dica que eu dou. Chama-se O Hóspede Americano, é o nome da produção, que está disponível para quem quer apreciar uma boa produção, uma boa aventura, focada numa situação que aconteceu realmente aqui no Brasil, Cláudio. O Marechal Rondon, inclusive, ele deu o nome ao projeto Rondon, né, que levava universitários para as regiões mais inóspitas do Brasil, né, durante os meses de janeiro de cada ano, né, os ultimonistas de cada curso. Eu participei de um deles no sertão do Piauí, né. Foi a última operação nacional do Projeto Rondon em 1978, então foi ele que denominou o projeto justamente por essa história maravilhosa que ele tem, né? É curioso e interessante, Assis. Eu vou assistir essa série porque eu gosto desse tipo de aventura, viu? E como é uma série histórica, né? É mais interessante ainda, né? Sim, é bem curta, tem apenas 4 episódios. É uma minissérie, não chega a ser uma série por causa da duração. Tem apenas 4 episódios, mas vale a pena. Cláudio, só para finalizar esse assunto, o rio era conhecido como o Rio da Dúvida. Ele não tinha sido explorado por civilizações, assim, vamos dizer assim, de pessoas que vivem na cultura, apenas por indígenas. E foi pioneira
para mapear esse rio. Infelizmente teve esse monte de problema, quase morte, que ninguém morreu, e o rio, merecidamente, hoje tem o nome de Rio Theodore Roosevelt, em homenagem à aventura desse ex-presidente americano que se deu aqui no Brasil, em plena selva amazônica.